Graça e paz, meus amados. É bom estar aqui com os irmãos. E se você não me conhece, não se preocupe, porque eu também não conheço muita gente mais aqui, né? Rostinhos novos aqui, mas isso é muito bom, né? É muito bom porque a igreja é dinâmica e a igreja começa a receber outras pessoas. Isso é muito bom mesmo. Como o irmão falou, eu estou lá na Igreja Batista do Jardim Acrópole, que é o nome da nossa congregação. Já estou indo quase há 7 anos lá. Em dezembro eu vou completar 7 anos, então agora 6 anos e quebradinhos, 6 anos e meio, né? E nós temos lá o desafio da construção, e se você tem se envolvido nesse desafio de contribuir financeiramente, eu quero agradecer a você também, mas também quero que você continue a orar. Por isso temos alguns desafios para terminar essa primeira fase, e não tem sido muito simples, né? Não tem sido muito fácil. Então continue orando por isso. Já temos para o segundo semestre plano de organizar a congregação, ou seja, tornarmos, né, igreja. Vamos deixar de ser igreja filha, né? Igreja aqui congregação, mas nos tornarmos lá igreja organizada. Já marcamos o nosso primeiro congresso missionário, dia 17 e 18 de outubro. Depois, claro, a gente vai anunciar para a igreja, anunciar para outras igrejas também. Então, no dia 17 e 18 de outubro, vamos ter o nosso primeiro congresso missionário lá, com o missionário Abdala. Talvez alguns irmãos conheçam Abdala. Ele é um ex-muçulmano, morando hoje em Foz do Iguaçu, já há pelo menos uns 20 anos, alguma coisa assim. É um grande amigo, e daí eu estive com ele agora no mês de novembro, e falei: olha, você precisa estar em Curitiba lá comigo. Marcamos então para outubro. Se Deus permitir, já vamos estar no templo novo, no edifício novo, e vai acolher muito mais pessoas lá. Mas eu agradeço se você puder lembrar da congregação, orar pela congregação. Queridos, existe um livro cujo título é um pouco estranho, e às vezes quando bate assim no ouvido, algumas pessoas torcem o nariz, inclusive. Não sei quantos já ouviram falar num livro intitulado A Teologia do Cachorro e do Gato. Alguém já ouviu? Poucos aqui, né? A Teologia do Cachorro e do Gato. Você fica pensando, mas o que os autores conseguiram colocar nesse livro, né? Teologia do Cachorro e do Gato. É um título até um pouco, meio que absurdo isso, né? Você ficar pensando. E eles então escreveram esse livro. É fruto da observação deles dentro de algumas igrejas, e eles chegaram à conclusão que os crentes se dividem em 2 grupos: cachorros e gatos. E o que significa isso? Eles conseguiram observar que alguns crentes têm características muito semelhantes ao cachorro, e outros têm características semelhantes ao gato. Inclusive, eles colocam uma piada, uma anedota, né, no livro, que resume um pouco o livro. A gente consegue entender um pouquinho onde eles querem chegar com esse título, que é assim: o cachorro, ele olha para o seu dono e ele diz: você me acaricia, você cuida de mim, você me alimenta, você me dá abrigo, você me ama, você deve ser Deus. E o gato, ele olha para aquele seu dono e diz: você me acaricia, você cuida de mim, você me alimenta, você me ama, eu devo ser Deus. E essa é a atitude. Não sei se você tem gato em casa, se você já teve gato. Eu já tive cachorro, hoje temos uma gatinha, e ela não dá confiança para você. Então você pode fazer de tudo.
Então, amados, eles observando o comportamento, as atitudes de irmãos em Cristo, e eles pensando, eles disseram: puxa vida, nós temos dentro das nossas igrejas pessoas que olham para Deus, reconhecem em Deus a fonte de toda a provisão, reconhecem em Deus que Deus é um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que provê aquilo que eu preciso, um Deus que coloca alimentos sobre a minha mesa. E eu reconheço então que esse Deus é acima de qualquer Deus. Eles reconhecem a bondade do Senhor. E existem aqueles crentes também que, quando olham para Deus, eles começam a olhar, em vez de olhar para a provisão do Senhor, eles começam a olhar para si mesmos e reconhecem quase que Deus tem a obrigação de suprir a necessidade deles, que Deus tem a obrigação de dar a eles tudo o que eles querem, tudo o que eles precisam, e às vezes sem ao menos reconhecer a bondade e a graça do Senhor. Afinal, eu sou filho do rei. Você já deve ter ouvido isso. Pessoas que proclamam isso de uma forma não até bíblica, né? Porque é claro, nós somos filhos do rei, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos à família de Deus. Isso não é errado. O problema é quando eu olho para mim e digo: eu tenho direitos, eu conquistei direitos, e colocamos Deus na parede, como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. E é claro que nós reconhecemos que Deus é abençoador, não é verdade? Você tem experimentado a bênção de Deus na tua vida? Eu tenho, e eu sei que você também tem. Mas nós sabemos também que isso é fruto da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo, que Deus vai olhar para mim e vai dizer: mas esse camarada aqui, olha só, esse merece. E sem mencionar, meus amados, as orações, que muitas vezes trazem pedidos egoístas e de certa forma mimados, até mesmo infantis. Você começa a ouvir as pessoas orando, pedindo para elas mesmas, e nunca é para o outro. Então é uma oração que demonstra a imaturidade espiritual, orações que estão muito centradas no eu, meu e mim. Isso é triste. Você já deve ter ouvido orações assim, e pela misericórdia de Deus, quem sabe, Deus o livre, né? Você não faça orações assim. É claro que nós pedimos por nós. Deus é nosso Pai. Qual é o filho que não chega diante do pai e pede coisas? É claro, né? Quem tem filhos aqui sabe disso. O filho, ele chega, ele sabe que o pai vai suprir, ele sabe que o pai é capaz de fazer aquilo, então ele pede. Não há problema em pedir. O problema é quando eu concentro isso de uma forma muito egoísta. É só eu que mereço, não o meu irmão, não a minha irmã. Papai, por favor, olhe por mim e abandone os outros. Eu queria compartilhar com você, depois dessa introdução, um texto, quem sabe, bastante conhecido, Salmo 37, versículo 4. Talvez o irmão lá possa projetar. Isso, está na NVI, meu querido? Isso, obrigado, está lá, né? Sabe que a gente pode ler juntos? Vamos lá? Deleite-se do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Na Almeida, século 21, quem sabe você tem uma tradução diferente, diz assim: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Na NVT, nova versão transformadora, diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Todos nós sabemos que vivemos num mundo bastante imediatista, num mundo que quer receber as respostas imediatamente, mas é um mundo que não aguenta esperar, um mundo que não aguenta receber não como resposta. É interessante isso. Há uma mudança de perspectiva muito grande. A gente olha para uma geração, que é a minha geração, que é a sua geração, e olhamos para a geração atual e você vê que se o celular não abre em 3 segundos eu me desespero, se o computador não abre em 10 segundos eu fico desesperado, se o sinal não abre em 17 segundos, eu já fiz essa conta. Você acha que são 17 eternos segundos. E a gente às vezes fala, o sinal não vai abrir nunca. Você já falou isso? Talvez não falou, mas pensou, o sinal não vai abrir nunca. Fechou para sempre. Porque a nossa ideia de vida é tudo para ontem. Tudo para ontem. Nada para hoje, nada para amanhã. Então eu quero, e a simples ideia de que vamos fracassar ou que não vamos realizar o que queremos a tempo nos deixa ansiosos, nos deixa às vezes até mesmo desesperados. Você tem perdido o sono? Você tem deitado e não para de pensar? Às vezes acontece isso comigo. E eu fico muito triste, eu fico, Senhor, mas eu não quero ser assim. Eu não quero ficar ansioso excessivamente. A ansiedade faz parte do ser humano. Existe talvez até uma certa ansiedade boa, Amanhã vou comprar um carro novo. Claro que você vai ficar ansioso. Amanhã vou para uma casa muito melhor. Você vai ficar ansioso. Amanhã vamos viajar em família. É claro que todos nós ficaríamos ansiosos, quem sabe nem conseguimos dormir. Mas o problema não é essa ansiedade, entre aspas, boa. O problema é quando eu me desespero diante de coisas que eu não consigo alcançar. Muitos se descontrolam diante das negativas da vida e por serem crentes que ainda talvez não aprenderam que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa, acabam até mesmo se isolando, se desviando, não frequentam mais a igreja, porque afinal de contas eu me decepcionei, estou decepcionado. E a pergunta é, com quem? Com quem você está decepcionado? Será que é com Deus mesmo? Ou será que a decepção é sua? Você se decepcionou porque você criou expectativas de uma promessa que Deus nunca fez. Irmãos, nós costumamos a inventar coisas. Nós costumamos muitas vezes a esperar que Deus cumpra uma promessa que Ele nunca fez. E é claro que daí nós vamos nos decepcionar. Porque não posso ter o que quero. Às vezes essa é a pergunta daquele crente um pouco mimado, meu irmão? Aquele crente que faz biquinho, aquele crente que dá, faz assim, se Deus disser não, como se fosse uma criança. Por que eu não posso ter o que quero? E a resposta é simples, porque nem tudo o que queremos é o que precisamos. Nem tudo o que queremos é o que precisamos. Eu tenho uma experiência que eu geralmente conto, talvez eu tenha contado aqui já alguma vez, se contei me perdoe. Eu e a Lourdes, nós éramos casados ainda novos e não sei quantos lembram, existia um supermercado Extra no alto da Rua 15 que era 24 horas. Então às vezes eu dava aula até as 10 horas da noite, chegava em casa meio tarde e a gente isentava, jovens, Isso já serão 30 anos, pelo menos, E a gente ia fazer compra 1 hora da manhã, 2 horas da manhã a gente estava lá. Geralmente de sexta para sábado, a gente não tinha que acordar muito cedo.
Eu me lembro que ela chegava a gente pegava o carrinho, ela pegava o carrinho e ia em direção aos mantimentos e eu ia em direção à televisão. Porque eu queria comprar uma televisão. Eu queria comprar uma televisão nova, imagina, deve ter 29 polegadas. Não é nenhuma dessa, é 29. Já tiveram televisão de 29 polegadas que tem que ter 3 homens para carregar? Não, alguns só já consegue, né? Aquela televisão enorme. E ela entrava para um lado e eu ia para o outro. Eu ficava olhando aquela televisão e pensando qual é a marca, qual. E um dia acho que ela se cansou daquilo, né? E nós entramos no mercado e eu pensando, ela vai para lá e eu vou para cá. E ela foi junto. Foi junto, parou do meu lado e falou assim: compra. Mas sabe aquele compra que dá medo? Né? Compra. Eu falei, não sou louco, né? E eu fiquei, e ela falou, compra, faz tanto tempo que você está só olhando a televisão, compra. E naquela hora eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Eu falei, eu quero ou eu preciso? E a resposta veio, eu quero. Sabe o que eu fiz? Não comprei. Porque eu entendi que eu não precisava daquela televisão. Eu tinha uma televisão Telefunken, 20 polegadas, perfeita, só não funcionava o controle remoto, você tinha que levantar e apertar o botãozinho, mas era perfeita, imagem perfeita. Eu falei, eu não preciso de uma outra televisão, somos só nós dois. E eu não comprei. Mais tarde a Telefunken queimou, louvado seja Deus, e daí eu pude comprar uma outra televisão, porque daí eu precisava. E esse verso, meus amados, esse texto que a gente tem aí ainda, né? Ele faz com que a gente reflita sobre algumas coisas. Eu gostaria de destacar aqui pelo menos 2 delas. A primeira, eu preciso saber em primeiro lugar o que é deleitar-se. Deleitar-se, que é a primeira versão lá da NVI, né, que eu estou usando aqui. Deleitar-se. Quando você vai até o dicionário, você vai encontrar sentir contentamento, sentir prazer, sentir satisfação. Opa! Então eu olho para o texto, e o texto está dizendo, o salmista está dizendo, deleite-se no Senhor. Ele está dizendo então, sinta contentamento no Senhor, sinta prazer no Senhor, sinta satisfação no Senhor. Portanto, o salmista começa este versículo dizendo que devemos encontrar alegria, satisfação, prazer em Deus. Devemos fazer com que Deus seja a satisfação do nosso coração, dos nossos anseios, dos nossos desejos. E todos nós temos desejos, todos nós temos planos, todos nós queremos obter algum tipo de sucesso na vida. Sucesso familiar, que com certeza é o principal, é o sucesso profissional, é o sucesso ministerial. Eu quero ter um ministério pastoral de sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Isso significa dizer, meus amados, que fazer a vontade de Deus precisa trazer a nós satisfação, prazer, alegria, contentamento. Significa dizer que temos contentamento em obedecer aos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele espera de nós, e que tudo o que fizermos deve ter o objetivo de glorificá-lo. Então eu começo a olhar para esse versículo e eu vou lembrar, quem sabe, ou você já lembrou, do Salmo 23, versículo 1, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa isso? Que eu vou buscar tudo na pessoa de Deus. A satisfação plena. É claro que a gente se satisfaz
no casamento, na família, na profissão, no ministério, servindo a Deus aqui, servindo a Deus fora daqui, nós encontramos satisfação, mas a satisfação plena, a felicidade plena, completa, ela precisa estar no nosso Deus. Nós precisamos entender que Deus precisa ser o nosso tudo. Temos que aprender a viver o que o Senhor diz a Paulo, e ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta. Paulo, ele tinha um espinho na carne, que os teólogos até hoje não fazem ideia do que seja, procuram descobrir e não descobriram. Mas aquilo incomodava Paulo. E Paulo ora 3 vezes a Deus, é o que está registrado, dizendo: Senhor, tira isso de mim, tira esse espinho. Claro, deve ser um sofrimento, porque afinal de contas ele está usando uma palavra que, você já colocou uma farpa no teu dedo, já pisou no espinho, aquilo incomoda. E Deus então olhando para Paulo, dizendo: Paulo, eu te amo, Paulo. Paulo, você é meu filho. Paulo, eu te escolhi. Paulo, eu te preparei. Paulo, eu quero que você seja o meu mensageiro. Você vai pregar às nações, você vai pregar aos gentios. E tantas pessoas vão se converter a mim, Paulo. Não a você, mas a mim. E Deus fala assim: mas Paulo, a minha graça te basta. Você vai conviver com esse espinho, Paulo, porque eu quero que você busque satisfação em mim, mesmo que esse espinho seja algo que vai te incomodar. E é verdade que nós temos coisas que são espinhos na nossa vida, não é verdade? Coisas que nos incomodam, coisas que tiram a nossa paz muitas vezes, coisas que nos machucam, literalmente falando, que nos fazem chorar, literalmente falando. Mas muitas vezes nós temos que dizer: Senhor, me ensina a viver como o Senhor falou para Paulo, que a tua graça me basta e eu preciso buscar satisfação no Senhor. Não é à toa, meus amados, que encontramos tantas passagens bíblicas nos encorajando a ter o Senhor como nosso refúgio, a ter o Senhor como nossa fortaleza. Veja o Salmo 18, versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, ele é o escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que nós devemos buscar e buscar alegria nele. Adorar a Deus pelo que é e não apenas louvá-lo pelo que ele faz. Essa é uma diferença que muitas vezes nós não fazemos dentro da igreja. Nós queremos louvar a Deus por aquilo que Ele nos dá e também por aquilo que Ele é, e fazemos uma salada mista. Eu sei que adorar e louvar é uma questão um pouco mais técnica, mas eu sempre costumo dizer o seguinte: se Deus, na sua soberania, Ele resolve de uma noite, da noite para o dia, fechar a torneirinha das bênçãos, a pergunta é: você continuaria adorando esse Deus? Porque se a resposta é não, você não adora a Deus, você louva a Deus por aquilo que Ele te dá. A hora que Ele não te der nada, ou a hora que Ele disser não para você, e Ele diz, não diz? Ele diz. Você deixa de adorá-lo. Aí talvez entram essas pessoas que se decepcionam com Deus. Existe até um livro do Filipenses, Decepcionado com Deus. Por que ele escreveu isso? Porque é uma realidade. Pessoas se decepcionam com Deus, só que elas se decepcionam com a expectativa de receber de Deus aquilo que Deus nunca prometeu. Satisfazer-se com a presença do Senhor em nossa vida, alegrar-se exclusivamente por causa da salvação recebida. Se nós não recebêssemos absolutamente mais nada, a
salvação em si já é o nosso tudo. Mas é claro que isso não é fácil de viver. Eu não estou aqui dizendo e querendo trazer uma fórmula para que todo mundo saia daqui, então agora eu tenho uma fórmula, passo 1, passo 2, passo 3, não, isso é um desafio. É um desafio para nós. Porque mesmo adultos, mesmo já crescidinhos, nós não gostamos de receber não como resposta. Ninguém gosta ou não gosta. Mas quando a resposta vem de Deus, quando o não vem de Deus, eu preciso dizer: Senhor, o teu não é tão bom quanto o teu sim. Só que isso eu preciso aprender. E quando Deus diz sim, mas que coisa, eu vou ao culto, eu abro minha boca, eu choro de alegria, eu levanto as mãos, eu quase que pulo, eu não pulo, sou meu batistão, então eu não pulo, mas a gente está tão alegre diante de Deus, porque Deus concedeu aquilo que eu tanto queria. Mas quando Deus diz não, a casa cai. Eu vou à igreja, mas eu vou meio abatidão, cara de cavalo, já viu crente cara de cavalo? Eu não me alegro muito, Tudo bem, meu irmão? Deus te abençoe. E a gente demonstra isso. A gente demonstra que tem alguma coisa errada. Agora, veja bem, Deus me disse não. E eu agora estou revoltado com Deus. Ele me disse não. E não me entenda mal, eu também não estou dizendo que receber um não de Deus, ele no momento que eu recebo esse não, é algo doce. Não é muito doce, não. Às vezes é totalmente contrário àquilo que você estava pedindo. Só que Deus conhece o meu futuro, Deus conhece o meu amanhã. E às vezes ele fecha uma porta dizendo: sabe por que eu fechei? Porque não dava para você entrar por ela. Ia ser pior para você. Ia ser pior. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, batista, certa vez ele disse: eu me abalo, mas a minha rocha não se move. A minha rocha é Jesus. Eu me abalo, mas a minha rocha não se move. A minha rocha não se abala. A minha rocha não muda de ideia. Muitas vezes nós temos também uma noção um pouco estranha da oração. Nós oramos a Deus com a intenção, muitas vezes, de mudar o coração de Deus, ao invés de orar pedindo para que Deus mude o nosso coração conforme o que Ele já decidiu e determinou. O Salmo 4, versículo 7 diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura e de vinho. O salmista aqui está afirmando que podemos encontrar mais satisfação do que o homem rico, que tem posses, que tem dinheiro, mas ele diz que aquela fartura de trigo que vem abençoar aquele homem rico não é nada diante da alegria e da satisfação que vem do Senhor. Certa vez alguém disse: aquela pessoa fulano de tal é tão rica que a única coisa que ela tem é dinheiro. Só que é uma pobreza tão grande, porque ter apenas dinheiro não traz satisfação. Senão não haveria pessoas se suicidando, não haveria pessoas desesperadas por aí. Encontrar satisfação no Senhor é algo que acontece à medida que crescemos nas experiências com Deus, no amadurecimento espiritual, na busca da santificação. Meus amados, o nosso alvo é termos um caráter à semelhança do caráter de Cristo.
Cristo buscava a satisfação do Pai, eu preciso buscar também vida em abundância. Primeiramente, vem a partir do meu relacionamento com Deus. Caso contrário, vai ser um fracasso atrás de fracasso. A Bíblia fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados, mas a Bíblia não diz que os meus planos não podem ser frustrados. E muitas vezes nós confundimos isso, porque não sabemos fazer a diferença entre esse é plano do Senhor, esse é meu plano. E nós entregamos para Deus o meu plano. Digo, está aqui, ó, meu plano, já fiz tudo. Está tudo resumidinho. O Senhor não precisa nem ler. Bota um carimbo de aprovado. Eu vou me sentir melhor. Ao invés de ser o contrário, Deus nos dá o plano dele já prontinho e diz, siga, passo a passo. E assim você encontra a satisfação. Não é Deus que nos dá o melhor, é Ele. A vontade dele não é o que Paulo vai dizer, boa, perfeita e agradável. Só que ela é boa, perfeita e agradável a quem? A Ele em primeiro lugar. Porque nem sempre ela é boa, agradável a mim. Deus precisa mexer no meu coração para que aquela boa vontade, aquela perfeita vontade, aquela agradável vontade que é a Ele, possa então ser também boa, perfeita e agradável a mim. É por isso que eu não declaro nada, é por isso que eu não determino nada, é por isso que eu não bato no púlpito dizendo está amarrado, está... Não, deixa que Deus faça. Vamos dar liberdade ao Espírito, para que Ele haja do jeito que Ele quer. O vento sopra para lá, o vento sopra para cá, o Espírito do Senhor deixa que Ele haja na minha e na sua vida. Em segundo lugar, o salmista continua o salmo aqui declarando que ao nos deleitarmos no Senhor, Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Mas devemos ter muito cuidado, meus amados, com promessas desse tipo, porque existe uma condição. Nós olhamos depois da vírgula. Olha só a promessa de Deus, Ele vai realizar os desejos do meu coração. Não, espera um pouquinho, você leu o versículo todo? É verdade. Deleite-se no Senhor, busque satisfação no Senhor, procure alegria do Senhor, procure contentamento do Senhor. Daí Deus realizará os desejos do teu coração. Então existe uma condição prévia e que muitas vezes nós não prestamos atenção, ou não queremos prestar atenção, ou queremos muitas vezes ir por um atalho. Não tem atalho. No meu relacionamento com Deus não tem atalho, tem um caminho, mas não atalho. Contudo, meus amados, há aqueles que pensam que Deus, como eu falei anteriormente, deve dar-lhes satisfações. Por isso que nós vemos pessoas que colocam às vezes Deus na parede, dizendo, Senhor, eu já escutei, meus irmãos, não estou falando à toa não. É só você entrar em alguns vídeos aí na internet, você vai ver pregadores dizendo que Deus tem obrigação de fazer isso ou de fazer aquilo. É claro que Deus não é homem para que minta, nós sabemos disso. É claro que Deus, quando diz eu vou fazer, Ele vai fazer. Quando Ele diz eu prometo, eu vou cumprir. Mas muitas vezes nós criamos situações que é muito mais aquele filho mimado, rebelde, querendo colocar o pai na parede, dizendo eu tenho direitos. Você já ouviu alguém dizer assim, mas Deus vai me honrar? Isso é perigoso. Honrar o quê? Honrar as tuas inconsequências? Honrar as tuas irresponsabilidades? Honrar as tuas decisões nada cristãs? Honrar os valores que você
sai pregando por aí e que não tem nada a ver com a vontade de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma de honrar você. Não vamos inverter isso. Quem merece honra não sou eu, é Deus. Quem merece ser glorificado não sou eu, é Deus. E existem, meus amados, você sabe disso, muitos desejos que não são ruins em si mesmos. Desejos legítimos. É um desejo de ter uma casa um pouco melhor, de comprar um carro melhor, porque aquele carro está só me dando problema. É um desejo, de repente, de terminar aquele curso tão sonhado, que vai ajudar na minha profissão. É um desejo que não é problema, não é pecado em si mesmo, mas muitas vezes, meus amados, não é o momento certo. E daí entra o nosso discernimento, a nossa sabedoria, para dizer: Senhor, não é para agora? Esse novo emprego não é para mim? Eu vou ter que ficar um pouquinho mais desempregado? O cinto já está bastante apertado, eu vou ter que apertar ainda um pouco mais. Senhor, quando é que o Senhor vai curar a mim ou alguém que eu amo? É agora? Eu vou lá no hospital, coloco a mão e o Senhor vai curar? E Deus às vezes diz: não, meu filho, não. Vai passar por tratamento. Esse tratamento vai demorar, mas eu vou me manifestar na vida desse enfermo durante esse período. E muitas vezes o que nós queremos fazer, meus irmãos? Nós não queremos sofrer, porque na verdade isso não é do ser humano. Ser humano nenhum, quando está emocionalmente bem, não pede sofrimento. Eu não saio pedindo sofrimento, eu não saio pedindo problema, eu não quero problema. Mas é durante problemas, é durante provações, é durante as dificuldades da vida que nós aprendemos as maiores lições. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Eu não preciso aprender nada. Quem sabe às vezes até me fecho, meu coração não se torna tão ensinável mais, porque está tão bem, minha vida está tão boa, que na verdade é o seguinte: eu queria que o céu descesse, eu não queria ir para o céu. Está bom demais aqui. Eu tenho esposa, eu tenho os filhos, eu tenho todo mundo, e a minha família está indo muito bem, minha profissão está boa, um dinheirinho não é tudo que eu gostaria, mas tem um dinheirinho lá. Então sabe uma coisa? Vamos fazer o céu aqui? E nós perdemos de vista que o céu não é aqui. Nós perdemos de vista que aqui a gente vai ter aflições, problemas. Mas daí a gente diz: está amarrado. Quando eu digo está amarrado de uma forma muito precipitada, é como se eu dissesse: eu não quero crescer, eu não quero aprender, eu não quero amadurecer. É como aquele filho, aquela filha, ainda pequeno, que não entende que o não do pai é para proteger, o não do pai é para melhorar a vida daquela criança. Há aqueles que pensam que Deus, então, está sempre sendo o estraga-prazer. Deus é o grande estraga-prazer da humanidade, porque eu não posso fazer nada. E Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu preciso aprender isso. Não é tudo que eu quero eu devo fazer, não é tudo que eu quero eu posso fazer. Deus não nos proíbe, não é verdade? Você pode fazer da tua vida o que você quiser. O problema não é fazer da vida o que quer. O problema é que nós não estamos preparados depois para sofrer as consequências daquilo. Eu quero ter a decisão de fazer, mas a responsabilidade sobre a consequência, daí eu não quero. Aí eu não quero. Outros desejos estão longe da vontade de Deus, coisas que de fato não nos abençoam, e nós precisamos compreender isso. Muito pelo contrário, podem nos afastar do Senhor. Irmãos, existem coisas que nos afastam de Deus. Nos afastam. Tiago vai dizer lá
no capítulo 4, versículos 1 a 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Prazeres egoístas, que não vão glorificar a Deus em momento algum. Vão só satisfazer os meus desejos. Nesse texto não há nenhuma referência à satisfação em Deus. Muito pelo contrário. Não há intenção de glorificar a Deus através do pedido, mas sim de agradar a mim mesmo. Autossatisfação, apenas isso. Meus amados, mesmo sendo filhos de Deus, como é o nosso caso, glória a Deus por isso, podemos não receber o que pedimos por causa da motivação do nosso coração. É por isso que o salmista diz: sonda-me, ó Senhor. E é por isso que eu e você precisamos pedir isso a Deus constantemente. Sonda o meu coração, sonda a motivação. O que está me levando a querer isso? O que está me levando a fazer isso? Eu ouvi certa vez, eu não consegui descobrir quem é o autor, eu gosto sempre de buscar o autor, mas uma frase que eu creio que mexe conosco, diz assim: quando consideramos algo uma bênção material, ela não pode trazer prejuízos espirituais. Se for assim, não é bênção. Se for assim, não é bênção. Por mais que eu precise de um emprego, por mais que nós precisemos de ter dinheiro para pagar as nossas contas, se aquele emprego vai fazer com que eu me afaste de Deus cada vez mais, aquilo não vai ser bênção para mim. É por isso que Deus não dá para cada crente uma casa na praia. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que, por exemplo, eu, você, e aqui de uma forma geral, você vai passar mais tempo na casa de praia no domingo do que em Curitiba. E não adianta vir com a desculpa dizer: não, mas eu vou à igreja lá. Não vai. Não vai. Porque se fosse, os cultos de Natal, de Páscoa, de final de ano das igrejas do litoral estavam assim. E não estão. Agora, existem pessoas que recebem de Deus a bênção de ter uma casa de praia. Mas aquela pessoa tem sabedoria para lidar com aquilo. É uma casa para descansar, uma casa para abençoar outras pessoas. Eu conheço pessoas que têm casa de praia e estão sempre convidando, às vezes, um pastor para ficar lá. Eu sou voluntário, tá? Um pastor para ir lá, ficar um pouquinho, 2, 3 dias. Um missionário que às vezes precisa e não tem condições de pagar. Faz daquela casa bênção para as outras pessoas e não ficam abraçadas com a bênção e não reparte para ninguém. Billy Graham falou algo também interessante. Ele disse assim: quando nós estamos dispostos a navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barquinho pronto. Cuidado. Irmãos, nós precisamos cuidar com os desejos do nosso coração. Porque tudo começa no coração, tudo começa na motivação. Se aquilo vai honrar a Deus ou não. Eu quero concluir, quero deixar aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: como anda a sua lista de pedidos? Como anda a sua lista de pedidos? Você percebe que naquela lista de pedidos Deus está sendo glorificado, honrado, ou aquilo é só para satisfazer o teu coração, independentemente se é da vontade de Deus ou não? Você tem buscado satisfação em Deus para depois apresentar a Ele a sua lista de pedidos?
Ou quem sabe você tem sido até corajoso de dizer: Senhor, a minha lista é essa, o Senhor risca. Sai riscando. Sai dizendo: não, mais ou menos, não, a essa data. Deixa Deus fazer isso por você. Em segundo lugar, você compreende que mesmo não recebendo o que pediu, o não de Deus deve ser considerado tão bom quanto o sim de Deus? Tem experimentado isso? A gente não quer isso, mas Deus sabe mais do que eu. Deus sabe mais do que você. Então, meus amados, o desafio está para nós todos aqui. Vamos buscar satisfação em Deus. Vamos buscar alegria no Senhor. Vamos buscar prazer em Deus. E daí sim, Deus vai poder realizar os desejos do nosso coração, de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, como Ele mesmo deseja fazer. E daí a promessa se cumpre plenamente, e não pela metade. Eu creio que nem eu nem você queremos promessas pela metade. E o nosso Deus não é um Deus também que cumpre promessas pela metade. É tudo ou é nada. Então eu queria que a gente pudesse sair daqui essa noite pensando nisso.